Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, que é uma empresa bookmaker que garante a vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. Nós temos um cupom do nosso canal que é exclusivo para você inscrito aqui no nosso canal, que te dá bônus em dobro, cara, que é Godoy1x. Até R$ 1.500 de bônus, você garante com o nosso cupom que é Godoy1x. Para você resgatar esse bônus é muito fácil, você faz o seu download, o link está na descrição do vídeo, baixa o 1xBet, na hora de fazer o seu depósito, você insere o nosso cupom promocional para você, Godoy1x. Aproveita nessa rodada, já tem futebol internacional e futebol, né, segundo turno do Campeonato Brasileiro, Almeria e Real Madrid, São Paulo e Botafogo, Inter e Fortaleza, Toulouse e PSG, Fluminense e América Mineiro, Cuiabá e Palmeiras, além de Cruzeiro e Corinthians, muitos jogos para você aproveitar com o nosso cupom Godoy1x na 1xBet. Pois então, galera, vamos começar aqui falando sobre o Maracanã, que vai dando, né, um enorme problema, um enorme imbróglio, né? O Maracanã tá naquela fase, tira o casaco, bota o casaco. Vasco vai jogar no Maracanã. Não vai jogar mais no Maracanã. Liminar não pode, proíbe a liminar, suspende, fica nesse bota e tira casaco e tem agora mais uma questão. O Procon acabou notificando o consórcio do Maracanã devido ao acontecido no jogo entre Fluminense e Argentinos Júnior. Cara, que dor de cabeça, isso sem contar, inclusive, aquele gramado que vai, né, flertando com a pista de motocross, né? Bom, uma outra questão que a gente tem para falar hoje é sobre a renovação dos contratos dos jogadores do Flamengo, em especial 5 jogadores onde encerram seu contrato no final dessa temporada de 2023 e o Flamengo ainda não renovou. O Flamengo, alguns jogadores vêm ali, depois a gente vai renovar, a gente vai demorar aqui mais um pouquinho, no final ali e tal, e parece que contratos de Felipe Luiz, Davi Luiz, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Rodrigo Caio estão ali a serem, né, está um flerte ali, alguns serão, outros não serão renovados. Pois então, primeiro, quando a gente vai analisar e falar sobre essa questão de renovação de jogadores, né, renovação dos contratos, a gente está falando dentro de um tema que é muito delicado de dentro do Flamengo, porque ele é muito difícil da gente analisar, porque a gente está falando sobre planejamento, a gente está falando sobre projeto. Vamos estar falando por cerca de, no mínimo, 1 ano a mais de contrato para esses jogadores, que vem todos os 5. Todos os 5 são vencimentos altos, alguns próximos a 1 milhão, outros na casa de 1 milhão, outros acima de 1 milhão. Então não são contratos pequenos, não são salários mensais pequenos, são salários altos, qualquer jogador desses 5. E a gente vai estar falando para planejar até dezembro de 2024, o que é no mínimo, o que é uma tarefa praticamente impossível. Se já é difícil planejar o que vai ser o Flamengo em dezembro de 2023, a gente tentar aqui criar conjunturas do que será o Flamengo em dezembro de 2024, cara, o Flamengo até lá pode ter mais 3 técnicos. Não seria nenhuma surpresa até dezembro de 2024 ter mais 3 técnicos. Contudo, de acordo com o presente, né, com a questão atual, a gente tem que balizar sobre o rendimento do atleta do hoje, a questão da financeira do hoje, a questão do técnico de hoje, que certamente não será o de amanhã, mas enfim, é o que a gente tem aqui pra gente balizar a nossa opinião. Pois então, pedir só pra vocês, deixem um like que é muito importante aqui pra gente, né? Já ia esquecendo, se inscreva no canal pra acompanhar aqui as notícias, informações, análise e opinião sobre o nosso Flamengo. Tamo junto, obrigado por essa força de vocês. Vamos começar pelos que teoricamente são mais simples. Nós fizemos inclusive um vídeo sobre esse no início da temporada, porque já sabíamos, né, que iria finalizar, e ali a gente tinha certas, né, o Bruno Henrique, por exemplo, tinha aquele asterisco, né? Pois então, algumas coisas acabaram clareando pra gente. Mas vamos lá, Davi Luiz. A questão do Davi Luiz é o seguinte: no final da temporada de 2022, algum irresponsável fez um contrato com o Davi Luiz para que renovasse 2023 e que automaticamente iria renovar até o final de 2024, dependendo dos minutos que o Davi Luiz conseguisse no ano vigente, né, no ano de 2023. É óbvio que esse desafio proposto foi facilmente batido porque era um determinado X de número de jogos que o Davi Luiz conseguiu cumprir no início da temporada. Com a ajuda do possante campeonato estadual e mais alguns jogos do início da temporada, o Davi Luiz conseguiu facilmente atingir essa meta. Com isso, então, ele está cumprindo o seu primeiro ano de contrato e ele já tem o segundo ano automático, que é até o final de 2024, pelo cumprimento desses minutos nesses jogos. Contudo, existe ali uma possibilidade de uma rescisão amigável. Porém, essa rescisão amigável, essa suposta rescisão amigável, acaba sendo levantada por um único critério. O Davi Luiz tem a direção do Flamengo na palma da mão dele. Se o Davi Luiz não quiser,
não há uma rescisão amigável. Então não passa de uma decisão unilateral do Flamengo. Não adianta o Flamengo querer fazer uma rescisão se o Davi Luiz não quiser. Ele tem todo o direito de cumprir até o final do seu contrato, recebendo os valores, né, integrais por mês, que é um altíssimo salário, até dezembro de 2024, porque isso foi acordado com o atleta em dezembro de 2022, após ali a conquista da Copa Libertadores. Outro caso, outro zagueiro, Rodrigo Caio. Esse sim, um pouco mais delicado, porque passa por uma questão do atual treinador hoje do São Paulo. O São Paulo, inclusive, no último jogo, acabou falando sobre a utilização do Rodrigo Caio. Trouxemos o vídeo, né? Vamos deixar o link aqui. Falamos sobre o São Paulo, falamos sobre a fala do Felipe Luiz, sobre o do Marcos Braz, né? Falando sobre a posição dele. Então, pra quem não viu, nosso vídeo de ontem, 6h30, trouxemos aqui, vou deixar o link pra você. Ele falou que o Rodrigo Caio tá ali pra disputar com o Davi Luiz, com o Léo Pereira, até com o Pablo, e ele não joga por uma questão técnica e tática. Essa é a palavra do Jorge Sampaoli. Então fica muito claro que o Rodrigo Caio não vai ter oportunidades com o São Paulo, dificilmente terá oportunidades com o São Paulo, e pra gente fica um pouco complicado a gente formar uma opinião sobre essa relação dos dois, porque ele tá escolhendo até o Pablo, nos poucos minutos que tem, como o próprio Jorge Sampaoli falou, e não escolhe o Rodrigo Caio. Então o Rodrigo Caio chega a ser até preterido ao Pablo. Independentemente de São Paulo o amanhã, que é muito difícil a gente sabe que o Rodrigo Caio tem as suas restrições físicas, os seus históricos, tudo isso que abreviaram, esse que é um grandíssimo jogador. Tem ali, nessa questão, uma condição de que ele não sabe quanto tempo ele poderia jogar, competitivo, é um tanto que arriscado haver uma renovação. Um parênteses importante. Contrato de produtividade, que certamente será sugerido, será... Galera, para esses 5 jogadores que a gente está falando, como vários outros do Flamengo, não existe isso. Contrato de produtividade para Davi Luiz, para Rodrigo Caio, para Bruno Henrique, para Everton Ribeiro, Gente, isso não existe, isso não faz... Para esses caras, o contrato de produtividade é para um outro perfil de atleta. Então, assim, trazendo para vocês a realidade, tá? Empresários desses jogadores jamais admitiriam que esses caras, no atual momento da carreira, assinassem contratos de produtividade, inclusive pelo que eles ganham. E uma outra questão que é muito importante pra gente ter a conversa franca. Essas coisas que vocês ficam vendo aí, fulano tá buscando, tá procurando, não tem nada de procurar, é cavada de empresário, cavada de assessor pra jogar pra você e você, de uma certa forma, dar uma certa pressão à diretoria acabar, né, ficando ali conivente com essa pressão e as coisas se alinharam. Não tem nada, são valores altos, jogadores já próximo ao final de carreira, então nem sempre. Tá? Desses aí, 90% é tudo mentira. Não tem nenhuma conversa, não tem nada, não tem absolutamente nada. Fechado? São jogadores difíceis, até por uma questão financeira que não é tão fácil assim você tirar, e eles não vão aceitar uma redução salarial. E eles recebem muito bem no Flamengo, algo que outros clubes, inclusive brasileiros, não pagariam a eles. Então a questão do Rodrigo Caio tem essa bem delicada. Felipe Luiz. Felipe Luiz, a cada ano, tem aquela, né? Esse ano ele vai se aposentar, esse ano ele vai se aposentar, esse ano ele vai se aposentar. Se o Felipe Luiz quiser renovar o contrato, o Flamengo vai renovar o contrato do Felipe Luiz. Isso já tá claro. Se o Felipe Luiz quiser jogar mais um ano, 2024, o Flamengo vai renovar o contrato do Felipe Luiz. O Flamengo ele tem uma certa dificuldade em alguns momentos para fazer alguns desvínculos. No caso do Felipe Luiz, eu já falei e eu repito, a mesma coisa que eu falei no início da temporada. É importante o Flamengo ter um planejamento de carreira para o Felipe Luiz. Hoje, mais importante do que você assinar renovações de um lateral de 39 anos, que tem um altíssimo salário, que joga 25% dos jogos, é você ter esse cara dentro do seu departamento de futebol, treinando, quem sabe, a sua base, para quem sabe, no futuro, você ter um atleta, né, um ex-atleta, com essa atual mentalidade do Felipe Luiz, dentro do departamento de futebol. Ele é um cara diferente, que viu o futebol diferente, que tem experiências diferentes, então seria importante ter um cara desse, né, para você conseguir, quem sabe, no futuro, construir, desenvolver, otimizar, quem sabe, ser um importante membro de uma comissão técnica, não sabe qual trabalho ele pode desenvolver. O Felipe Luiz ainda não tem nenhum convite lá de fora, né, sobre planejamento de carreira, Atlético Madrid, não tem nada. Isso, obviamente, seria um adversário para o Flamengo, até mesmo pela qualidade de vida, né? Ele voltar a morar em Madrid, a gente sabe que ele tem, né, questões até familiares de Madrid e tal, enfim. A gente sabe que isso seria poderia prejudicar ali o Flamengo, seria um fator dificultador ao Flamengo. Contudo, dar essa proposta de planejamento, na minha opinião, parece mais importante do que propriamente de lateral. Mas, enfim, é um salário muito alto, joga poucos jogos, etc. Mas se o Felipe Luiz quiser renovar, vai renovar. Assim como, se quiser renovar, vai renovar. Que é o caso do Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro vai continuar no Flamengo. O Everton Ribeiro só não vai continuar no Flamengo se ele não quiser. O Flamengo já
Flamengo já alinhou com o Everton Ribeiro uma possível renovação, assim, é uma questão contratual, de valores e tal, mas não vai sair do Flamengo. O Flamengo não vai dispensar o Everton Ribeiro, só se o Everton Ribeiro receber uma outra proposta de um clube saudita, o que é muito raro na atual posição, mas aí ele sairia do Flamengo. Então a mesma coisa. E qual é a minha opinião sobre isso? Hoje, o Everton Ribeiro vai ali flertando com o banco de reservas, sendo suplente em alguns momentos, ainda tá meio que indefinido. Aquele lado direito do Flamengo ainda tá meio indefinido. O que me parece é que o mais plausível e o mais correto seria, dentro dessa conversa, a franqueza de que, seja com o Sampaoli hoje ou talvez com o treinador amanhã, os minutos do Everton Ribeiro eles vão caindo. Natural, pela condição física, natural pela condição da idade, a gente vê que o Everton vai caindo numa questão de declínio natural, nada fora da curva. O que poderia ser alinhado ali é que, óbvio que o Everton Ribeiro não vai querer uma redução de 50% do seu salário. A realidade é essa, não vai querer nada disso. Contudo, você tentar alinhar ali o mais próximo de algo que assim, pô, não dá pra ter o 100% do salário e jogar 50% dos jogos. Você tem que tentar alinhar, né, mas acho difícil. Contudo, Everton Ribeiro é fato. Se ele quiser renovar, e ele quer renovar, o Flamengo vai renovar no final da temporada de 2023, independentemente de qual é a sua função no treinador atual, no elenco atual, como está o seu rendimento, é a forma com que o Flamengo trabalha. E o Bruno Henrique? O Bruno Henrique, que eu tinha posto um asterisco lá no início da temporada, e agora eu já tirei esse asterisco, não faz o menor sentido. Esse sim, o Flamengo deve renovar, vai renovar, tem que buscar ali o Bruno Henrique, e tem uma condição ali que me preocupa. De todos esses jogadores, o Bruno Henrique é o único onde realmente poderia acontecer uma oferta muito boa, principalmente do futebol saudita. Né? O Bruno Henrique teve o histórico da lesão, que criou uma enorme ponto de interrogação, uma enorme dúvida, mas o cara mostra que ele é um fenômeno fisicamente, já tá... Cara, não dá nem pra assim, tu desconfiar, pô, aquele cara teve um problema de ruptura multiligamentar. Ninguém imagina, quando a gente vê explosivo, com a mesma impulsão, velocidade, assim, um arranque. Então o cara conseguiu ali regenerar aquela condição lá, tá jogando fisicamente, né, tá acima da média, continua sendo um jogador acima da média. Esse sim, poderia receber uma proposta, e aí, né, quando entra o futebol saudita com aquela montanha de dinheiro, não tem muito o que o Flamengo fazer. Fora isso, os outros jogadores seriam, assim, muito cavada de empresário para mobilizar você, e aí, de uma certa forma, você indiretamente vai forçando. São jogadores caros, final de carreira, e a grande maioria deles já tá com aquela curva, né? A natural curva mais para baixo do que para cima. E o Flamengo, evidentemente, tem que conversar com o Bruno Henrique, um atacante muito especial, muito importante para o Flamengo, que tem características muito únicas, porque ele consegue reunir algumas condições muito importantes e interessantes para o ataque rubro-negro. Até o momento, tudo parado, tudo em stand-by. Flamengo, e essas renovações precisam ser feitas, algumas delas, né, até o final de 2023, porque senão serão jogadores livres. Um grande abraço a todos vocês, vou ficando por aqui, se cuidem, tamo junto, um abração, tchau, tchau.